Quando eu estava lendo o livro O Óbvio que Ignoramos, eu percebi uma coisa assim extremamente desconfortável. O desenvolvimento pessoal, ele não falha por falta de informação. Muitas vezes você pode ter toda a informação do mundo, mas por uma coisa você falha. Como é a nossa coisa? Medo, sim. Às vezes nós falhamos pelo medo do que aquela coisa vai significar pra gente, pelo medo das responsabilidades que podemos tomar, pelo medo de tudo. O medo é uma palavra muito forte, ele define muitas coisas na nossa vida. Quando eu estava para a entrevista de emprego ano passado para Jovem Aprendiz, eu estava indo extremamente bem na entrevista. Na entrevista teórica eu escrevi tão bem que a entrevistadora me elogiou. Mas aí quando chegou no último momento da entrevista, eu já senti que eu já tinha ganhado aquela entrevista, mas aí chegou no último momento, a entrevistadora me perguntou uma coisa que eu quebrei. Eu tive medo, eu falhei. E aquilo fez eu perder aquela entrevista. Eu não fui contratada. Aí depois no tempo que eu me toquei, que eu tinha feito autossabotagem, que o medo tinha me controlado naquele momento. O medo fez eu perder uma oportunidade na minha vida. Eu espero que essa consciência disso não faça eu perder de novo, não é? A falta de coragem faz com que nós paralisamos contra todos os desafios da vida. Nós não conseguimos emprego, não conseguimos entrar na faculdade que queremos, tudo por medo. Isso é uma loucura, não é? Aprender a controlar isso, eu senti uma certa indiferença contra a diversidade da vida. É tão difícil. Mas é isso que tentamos aprender cada dia que vivemos, não é? Nos propondo a presenciar outras experiências para que possamos avançar e ser suscetíveis a essa tal de apatia ou uma certa diferença. Que estava no livro que eu li, O Óbvio que Ignoramos. Teve uma parte que ele estava falando sobre Gisele. Todo mundo aqui no Brasil deve conhecer Gisele Bündchen, né? É Bündchen que chama. Eu não sei, desculpa, eu não sei a pronúncia. Mas eu sei que o nome dela é Gisele, a maior modelo do Brasil. Com a Adriana Lima, que desfilou na Victoria's Secrets. Então, aos 14 anos, a Gisele passou por uns 4 ou foi 2 anos, se eu não estou confundindo as histórias, sendo rejeitada, sendo apontada com alguns erros, porque ela rebolava demais ou porque o nariz dela era grande demais e que ela nunca ia servir numa capa de revista. Isso era o que as pessoas diziam. Mas ela acreditou no potencial dela, não deixou o medo guiar ela e teve indiferença às coisas que diziam. Ela não caiu. Ela se segurou. E hoje vemos que a Gisele né? Desfila aí no Victoria's Secret, já posou para várias capas de revista. Então acho que nós jovens, adultos, devemos deixar de lado o medo algumas vezes, deixar de lado algumas vezes a razão e persistir no nosso sonho, mesmo que ele pareça impossível. E nisso também, nesse livro, fala sobre essa habilidade que nós temos e podemos desenvolver. Ele diz que em um certo período da nossa vida, entre a infância e a adolescência, nós desenvolvemos alguma habilidade que vai determinar como um talento nato. Todo mundo tem um talento nato, basta desenvolver. Quando observamos o comportamento das pessoas diante de um grande desafio, podemos dividi-las em 2 grupos. O grupo 1, que encara os desafios com coragem e provoca mudanças internas. O grupo 2, que é formado por pessoas que cometem o erro da racionalização. Não deixar a gente ser controlada pelas emoções e pelos pensamentos contrários. As nossas ações são limitadas pelas nossas próprias crenças. Temos que expandir a consciência, o nosso conhecimento. E se acreditamos que somos capazes de algo, persistir. Isso diverge muito com a cabeça de uma pessoa ansiosa. Eu sou uma pessoa ansiosa, mas eu tento toda vez ser contrária à minha ansiedade. Toda vez que eu me sinto com medo de fazer algo, eu vou lá e faço.
Por exemplo, depois da pandemia, eu desenvolvi muito medo de falar em público. O que foi que eu fiz? Nossa, eu tinha um ataque de felicidade que eu começava a falar em público nas apresentações de escola e inclusive, consegui ser oradora da minha turma na formatura do terceiro ano. Não da minha turma, mas de todas as turmas que estavam sendo formadas. Eu venci o meu medo. Falei bonito, como queria ter falado? Não, mas eu consegui me expressar. E mesmo com ansiedade eu fui e fiz. Não deixei o medo me controlar. Eu fiz com coragem, com perseverança. E eu com certeza vou conseguir fazer milhões de apresentações, sendo uma pessoa incrível e conseguindo falar lindamente. Eu ainda não tô boa falando diante das câmeras e me observando aqui. Eu tô toda hora mexendo no rosto, entende? Mas eu pretendo continuar esse canal. E no futuro eu estarei falando lindamente.